Queridos, abram, por favor, a Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Fique de pé, vamos fazer essa leitura de pés, por favor. Salmo de número 23 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nessa oportunidade nós vamos fazer um breve estudo, uma reflexão sobre este salmo, o de número 23. O livro dos Salmos, ou quando nós falamos de Salmos, nós falamos versículos, ou nós não falamos versículos, nós falamos versos. Porque os salmos, eles não são livros, eles são cânticos. Eles não são livros, eles são cânticos. É por isso que a gente fala em versos. Esse salmo que li, o correto não seria ler, seria cantar. Quando os salmistas compuseram os salmos, o fizeram para cantá-los. E toda a Bíblia, ela está dividida em livros que nós lemos, mas os salmos está dividido em cânticos. Cada salmo é um cântico. De formas que se cantássemos o salmo, não estaríamos fazendo errado, muito pelo contrário, estaríamos fazendo certo, não é? O livro dos Salmos, estruturalmente, eles estão divididos em 5 livros. Tem o livro 1, que corresponde aos Salmos de 1 a 41. Eles dizem que eles estão divididos, o livro de Salmo está dividido como a Torá, que é a Bíblia dos judeus, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Assim como a Torá está dividida em 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, acredita-se que o livro de Salmos, ele está dividido também em 5 livros. O livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72,
O livro 3, que vai do 73 ao 89. O livro 4, que vai do 90 ao 106. E o livro 5, que vai do 107 ao 150. Quem diga que cada um desses livros correspondem. Há quem diga que cada um desses livros correspondem a um daqueles livros lá. O livro 1 aqui dos Salmos corresponde a Gênesis, o 2 a Êxodo, o 3 a Levítico, o 4 a Números, o 5 a Deuteronômio. Há quem acredite nessa divisão. E um fato interessante é que cada um desses livros, eles terminam com uma doxologia idêntica. Eles terminam com um louvor a Deus idêntico. O primeiro livro, que termina lá no capítulo 41, ou no Salmo 41, o último versículo vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. O segundo livro, que termina lá no Salmo 72, o versículo 19 vai dizer assim: bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Está concluindo um livro, está concluindo um ciclo, uma etapa. O livro 3, que termina no Salmo de número 89, lá no versículo 20, o último, vai dizer assim: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. De igual forma, o livro 4, que termina no Salmo 106, o versículo de número 48, vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, amém. Note que cada grupo de livros encerra com a mesma mensagem. Cada grupo de livros encerra-se com com as mesmas palavras. O livro número 5, que termina lá no Salmo 150, o versículo 6, aí ele faz uma doxologia já compreendendo todo o livro de Salmos, e ele vai dizer assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é uma doxologia compreendendo todo o livro de Salmos. E isso é muito interessante. Mas dentre todos os salmos, um que se destaca, um que é conhecido, posso dizer universalmente, um que de todos é conhecido, é o que nós lemos, o Salmo de número 23. De toda a coleção de salmos contidos na Bíblia, podemos afirmar que o Salmo 23 ele é o mais conhecido. E estruturalmente, os salmos são divididos em 5 grupos. Mas eles se classificam em 3 grupos. E aí não na estrutura. Tem o primeiro grupo de salmos, que são aqueles salmos que evocam ou que dizem respeito à santidade de Deus, ao amor de Deus, ao poder de Deus, à força de Deus, à grandeza de Deus. Esses salmos são salmos de louvores. São salmos que, quando os salmistas cantaram ou cantavam, eles cantavam com o intuito de dizer que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso. Esse era o objetivo deles. Quando eles cantaram com o intuito de dizer que Deus tem. Quando eles cantaram com o intuito de dizer que Deus pode. Quando eles cantaram com o intuito de dizer que Deus realiza. Quando eles cantaram com o intuito de reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, que é o único Deus. Quando eles pegavam o saltério, que traduzido, que no latim significa salterium, e que traduzido para o português fala de um instrumento de cordas. Quando esses levitas entravam na igreja com o saltério tocando, eles queriam apenas adorar a Deus.
Eles queriam apenas tributar louvores a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus e dizer que Deus é um Deus que estava acima de todo Deus. O objetivo era adorar, era reconhecer a grandeza, era reconhecer a magnificência do Todo-Poderoso. Eles queriam apenas adorar. Até mesmo porque essa é a finalidade dos louvores. Ninguém canta para a igreja. O ministério de louvor que nos antecedeu aqui, cantou, mas não cantou para mim, nem para você. Cantaram, o ministério cantou para Deus. E daí a importância de você nunca avaliar o louvor, dizendo, hoje o louvor não estava legal. Hoje o louvor não estava bom. Hoje o irmão desafinou. Eles não estão cantando para você, eles estão cantando para Deus. Quem vai receber o louvor é Ele, não é você. Deixa de ser crítico. Ninguém está cantando para você, eles cantam para Deus. E Deus transforma esse louvor deles em cânticos maravilhosos. E Ele recebe como cheiro suave as suas narinas. Tem crente que está na igreja e fica observando o louvor. E fica avaliando o louvor. Se o irmão tocou bem, se desafinou em alguma nota. E fica comentando. Hoje não foi legal. Não foi para você não, seu infeliz. Foi para Deus. Foi para Deus. É Ele que merece. É Ele que merece o nosso louvor. Ninguém está cantando para você aqui. Ninguém. Louvores está relacionado com culto. E o culto a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver na casa de Deus, simplesmente adore. Não avalie, não critique, não observe. Tem gente que vem na igreja só para observar, só para julgar. E a Bíblia diz que nós não somos juízes. Se nós nos fizermos juízes, nós já não somos observadores da lei. E diz que há um só juiz, Deus, que está nos céus. Então nós precisamos entender que quando vimos a casa de Deus, nós vimos para adorá-lo, para prestar-lhe um culto, para dizer que Ele é, que Ele pode e que Ele faz. E é por essa finalidade, irmãos, que os cantores, que os salmistas cantavam, quando cantavam com seus instrumentos, eles queriam apenas adorar a Deus. É por isso que ninguém canta para a igreja, cantamos para Deus. Quando se canta para a igreja, aí deixa de ser culto, se transforma em show. E a palavra show, dentre outros significados, significa baderna. A palavra show, dentre outros significados, significa baderna. E o crente não foi chamado para fazer baderna, para fazer show. O crente foi chamado para prestar culto. Para prestar culto. Foi para isso que o crente foi chamado. A palavra culto no latim significa prostrar-se diante daquele que é maior. Isso é que significa culto. Então, quando você vem em igreja, você vem prostrar-se diante daquele que é maior e que está sentado no trono. É essa a finalidade. E é interessante que nesse primeiro bloco de salmos, que são os salmos, os cânticos, né, os salmos de louvores, aqui dá para a gente inserir o Salmo 46 nesse primeiro bloco. Lá diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E aí o verso 6 fala:
Deus faz cessar a guerra. Interessante que esse salmo começa com Deus é o nosso socorro. Deus é. Tem aqui o verbo conjugado no presente do indicativo, é. Esse verbo, ele é diferente da conjugação do nosso português. No português, está no presente, é agora. Deus é o nosso socorro, bem presente. No Salmo 46, o é também um verbo, lá no original bíblico. Só que esse verbo lá no original não significa presente. Lá quando diz que Deus é o nosso socorro, está dizendo que Deus é no passado, que Deus é no presente e que Deus é no futuro. Ou seja, em todo tempo, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Sabe por que isso? Porque Deus manda no tempo. O tempo está sujeito a Ele. Então Ele é lá atrás. Ele é aqui no presente. Ele é no futuro. No português parece que não combina, mas no original é isso. Deus tem o controle do tempo. Todas as coisas estão debaixo da sua poderosa mão. E aí vem o segundo bloco de salmos. Nesse segundo bloco de salmos, nós temos os salmos de peregrinações ou cânticos de degraus, usados pelos judeus que moravam fora de Jerusalém e que deveriam 3 vezes ao ano ir a Jerusalém. Esses salmos vão do 120 ao 134, correspondem aos salmos 120 ao 134, só esses 15. Esse bloco de salmos são chamados de peregrinações. Os judeus usavam esses salmos quando eles iam a Jerusalém. Vocês sabem que nem todos os judeus ainda voltaram para Jerusalém. Eles estão voltando aos poucos. E antigamente, muitos judeus viviam o processo da diáspora. Foi quando eles foram espalhados. Eles viviam longe de Jerusalém. Mas, mesmo longe de Jerusalém, eles tinham a obrigação de 3 vezes ao ano irem a Jerusalém. E eles não iam murmurando, não iam reclamando, eles iam cantando. E eu imagino, aí é imaginação minha, eu imagino que eles começavam cantando justamente, quem sabe o Salmo de número 120, 121, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles iam cantando, e eles iam alegres. Até mesmo, porque quem vai para a casa do Senhor não vai triste, vai alegre, porque vai encontrar com o Senhor, vai receber do Senhor, vai oferecer culto ao Senhor. Quem vai à casa do Senhor se alegra, quem vai à casa do Senhor, ele vai feliz. E quem está feliz canta. E quem está feliz canta. Quem vai a Jerusalém não vai triste. Quem vai a Jerusalém não vai cansado, porque mesmo sabendo das dificuldades que existem, nós podemos nos alegrar, porque nós estamos indo para a casa do Senhor. Era em Jerusalém que ficava a casa do Senhor, era em Jerusalém que eles iam. Então quando o Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eles estavam dizendo, vamos ao templo, vamos à igreja, vamos ao santuário, vamos cantar. Seu culto a Deus tem que começar antes mesmo de você adentrar as portas desse santuário. Seu culto tem que começar lá na sua casa, no carro quando está vindo, andando pelo caminho. Você já está cultuando, você já está adorando, você já está preparando o seu espírito para se derramar na presença de Deus quando chega no santuário. Terceiro bloco de salmos que temos na Bíblia são chamados salmos de súplicas, salmos de lamento, de angústias, problemas, perseguições. Quando os salmistas compuseram estes salmos, eles estavam amargurados, eles estavam tristes, falidos,
desterrados, perseguidos, angustiados, em terras alheias, cativos em outros países. Mas mesmo assim eles continuavam louvando a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa adoração não depende das circunstâncias nas quais nós vivemos. Nós adoramos a Deus porque Ele é merecedor da nossa adoração. Então independe da crise, independe do vale, independe da tristeza, independe da amargura, independe do problema, das cadeias, das prisões, das dores, das enfermidades, do desemprego, da crise, independe de tudo. Em todo tempo nós devemos adorar a Deus. Era assim. Foram compostos os salmos num momento de amargura, de tristeza. Quem sabe estavam na Babilônia, longe da pátria, estava sob o jugo de uma outra nação, mas eles estavam adorando, eles estavam cultuando. E aqui uma grande lição para nós: cantar do outro lado do mar é muito fácil. Cantar sentado na bonança, pastores, é muito fácil. Cantar quando tudo vai tudo bem é muito fácil. Eu quero ver você cantar, eu quero ver você adorar, eu quero ver você fazer como fez Jó. Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde, mas ele diz: bendito seja Deus, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. Isso é adoração. Eu quero ver você adorar como fez Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Nós sabemos de cor e salteado o versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas às vezes nós esquecemos de ler o contexto anterior, que diz: eu sei a sofrer aflições. Olha só, eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os salmistas estavam tristes quando compuseram esses cânticos, angustiados, perseguidos, sofrendo. Mas eles estavam compondo salmos que adoram o nosso Deus. Falei que existem esses grupos de salmos. E aí outros ainda classificam de uma forma mais minuciosa e diz que tem salmos de adoração, de louvor, salmos de segurança, salmos penitenciais, salmos messiânicos, salmos imprecatórios, salmos de sabedoria e tantos outros, porque os estudiosos esmiuçam mais. Mas os 3 grandes blocos de salmos são esses 3 que eu lhes falei nessa oportunidade. E a pergunta que faço é: o Salmo 23, em qual desses 3 blocos o Salmo 23 se encaixa ou se enquadra? Qual desses 3 blocos? Em qual lugar? No primeiro bloco, salmos que louvam. No segundo bloco, cântico dos degraus. Onde o Salmo 23 se enquadra? No terceiro bloco, dos salmos tristes. Eu posso lhe afirmar que o Salmo 23, ele se enquadra, ou pode perfeitamente se encaixar, tanto nos salmos que louvam a Deus, quanto nos salmos das peregrinações, quanto nos salmos de súplicas. O Salmo 23, ele se encaixa nesses 3 blocos, porque o Salmo 23 vai revelar a nós a comunhão, a koinonia que existe entre a ovelha e o pastor. O Salmo 23 vai nos revelar a intimidade do pastor com a ovelha e da ovelha com o pastor. A certeza que existe um pastor que está protegendo, que está guardando, que está guiando as ovelhas, até que as mesmas cheguem no aprisco. Então, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições desse Salmo de número 23.
O Salmo de número 23, ele tem 6 versos. Amém? O Salmo de número 23 tem 6 versos. E eu quero mostrar para os irmãos uma particularidade. Tem 2, mas eu vou mostrar uma, se der tempo a gente mostra a segunda. Eu quero mostrar para os irmãos uma particularidade que tem nesse salmo, que é, muito embora ele seja composto por 6 versos, nele aparece o nome de Deus 7 vezes. Você já viu o nome de Deus no Salmo 23? Você já viu o nome de Deus no Salmo 23? O nome de Deus está implícito. E para quem conhece um pouquinho mais a palavra, está explícito o nome de Deus. E aqui nós aprendemos algumas lições. Uma das lições que aprendemos é que 7 vezes o nome de Deus aparece aqui. Nós lemos este salmo no português. No português você não vai achar, você não vai ver a palavra Deus escrito. Você não vai ver. No português você não vai encontrar. Porque o salmo diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Notem que no português, nós não vimos aqui a expressão Deus, nenhuma vez sequer. Agora, muito embora eu não saiba falar o hebraico, muito embora eu não tenha um estudo e conhecimento aprofundado do hebraico, os que já estudaram, eles nos ensinam, eles lecionam e nos dizem que no hebraico nós vamos encontrar aqui o nome de Deus 7 vezes. Vocês sabem que Deus é conhecido no Velho Testamento por vários nomes. Sim ou não? Exemplos. São vários. São vários os nomes de Deus. Por exemplo, Elohim, ou Elohim, que significa Deus Criador, poderoso e forte. El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Jeová Jiré, que significa Deus proverá. Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Jeová Raá, o Senhor, nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Jeová Samar, o Senhor está ali. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Então, o nome Deus no Velho Testamento aparece de várias formas. E muitos desses nomes, eles aparecem aqui no Salmo 23. Ele aparece aqui no Salmo 23, trazendo à tona, trazendo a nós o nome de Deus aqui no Salmo. O primeiro nome que aparece no livro de Salmo é Jeová Raá, porque Jeová Raá significa, traduzido quer dizer, o Senhor é meu pastor. Então Deus está no Salmo. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. É o primeiro nome de Deus que aparece no Salmo de número 23. O segundo nome de Deus que aparece no Salmo de número 23 é onde está escrito, no verso B: nada me faltará. Quando fala nada me faltará, o salmista está dizendo, Jeová Jiré, Deus proverá. Aqui aparece o segundo nome de Deus, nada vai te faltar, Jeová Jiré.
O terceiro nome de Deus que aparece é Jeová Shalom, que traduzido é: o Senhor é a minha paz. Onde está escrito isso no Salmo de número 23? No versículo 2, quando diz: deitar-me faz em verdes pastos. A palavra deitar aqui significa tranquilidade. A palavra deitar aqui significa paz. Quando você deita, você descansa. Quando você deita, você quer paz. Você quer tranquilidade. Então, quando a Bíblia diz: deitar-me faz em verdes pastos, está aqui o Jeová Shalom. O Jeová, o Senhor é a minha paz. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? O quarto nome de Deus que aparece aqui no Salmo 23 é Jeová Rafá. Jeová Rafá significa o Senhor sara, o Senhor cura. O verso 3 diz assim: refrigera a minha alma. Isso é no português. Refrigera a minha alma. Mas dizem os estudiosos que no original não está escrito assim. Dizem que no original está escrito: cura-me a alma. Sabe por quê? Porque o médico cura o corpo, mas só Jesus cura a alma. Então o quarto nome de Deus que aparece aqui é Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Adoração, queridos, quem produz é a alma e o espírito. O corpo não produz adoração. O corpo produz cansaço, fadiga, tantas outras coisas. É por isso que nada pode deter a sua adoração. O cansaço físico, a enfermidade, a doença, nada disso pode deter, porque não é o corpo que produz a adoração. O que produz a adoração é a alma, é o espírito. Veja bem, quando Deus permitiu que Satanás atacasse a Jó, mesmo sofrendo, Jó adorou. Por quê? Porque a doença estava na pele, não estava na alma, e nem no espírito. É por isso que ele adorava mesmo diante de todo aquele sofrimento. Você está cansado nesta manhã? A tua alma tem sede de Deus, adora Ele com a tua alma nesta oportunidade. Ainda que o exterior esteja corrompido, ainda que o exterior esteja te machucando, a tua alma está sadia, adore a Ele. Então, quando ele disse: refrigera minha alma, ele estava dizendo: cura-me a alma, cura-me a alma. Está ali o Deus Rafá. O quinto nome de Deus que aparece é Jeová Samá. O Senhor está ali, isso significa. Olha o verso 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Isto é Jeová Samá. O Senhor está ali. 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 Jeová Samá. Ele está ali. Ele está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Jeová Samá está comigo. Amém? Sexto nome de Deus que aparece aqui no Salmo é Jeová Tsidkenu, que isso significa: o Senhor é justiça. O Senhor é justiça, ou justiça nossa. O verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A palavra mesa aqui fala de vitória, irmãos. Quem vai preparar uma mesa para os seus inimigos é Deus. Hoje você pode estar sofrendo injustiça. Hoje você pode estar sofrendo, mas Deus vai preparar uma mesa para os seus inimigos diante de você. Deus vai te dar vitória, porque Jeová Tsidkenu, Ele está presente na sua vida. Ele está aqui no Salmo 23. Mesa aqui fala de vitória. Deus vai te dar vitória. Vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. O nome de Deus
o sétimo nome de Deus que aparece no Salmo é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. É Ele a nossa bandeira. Então, nesse Salmo, muito embora contenha 6 versos apenas, Deus aparece aqui, o nome Deus aparece aqui 7 vezes. 7 vezes. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse Salmo é que aqui Deus está presente 7 vezes, muito embora lendo o português a gente não enxerga. Mas se a gente buscar os nomes originais de Deus, a gente vai perceber que por 7 vezes Deus está presente para guardar o seu povo, para guiar, para proteger, para curar, para salvar, para abençoar, para fazer justiça. Em nome de Jesus é o que vai acontecer da minha vida, na sua vida. Amém? Então lá estão os 7 nomes de Deus. O Senhor é o nosso pastor, Jeová Raá. O Senhor proverá, Jeová Jiré. O Senhor é a nossa paz, Jeová Shalom. O Senhor é o que nos sara, Jeová Rafá. O Senhor está ali, Jeová Samá. O Senhor, justiça nossa, Jeová Tzidken. E Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Logo, Deus está no começo do Salmo. Deus está no meio do Salmo. E Deus está no fim do Salmo. Deus está presente no Salmo de número 23. Uma outra lição que a gente aprende aqui, eu vou tentar correr para ver se a gente consegue falar para os irmãos, é que nesse Salmo, nós vamos aprender algumas lições relacionadas às ovelhas. As ovelhas, queridos, eu pesquisei essa madrugada e eu descobri que as ovelhas têm algumas características que eles são peculiares. Vou falar pelo menos 10. Primeiro, temos ovelhas aqui nesta oportunidade? Quem é ovelha? Levante a mão. Glória a Deus. Olha, todos os animais foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas. Mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa. A ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Essa é uma característica da ovelha. Segundo, a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Terceiro, a ovelha é um animal bastante ingênuo. A ovelha é um animal desprovido de qualquer índice de sabedoria, de entendimento, de inteligência. A ovelha é um animal muito, muito ingênuo. Ela não sabe discernir a erva boa para comer da erva venenosa. Por isso o pastor tem que ir na frente e preparar a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-la. A alimentação das ovelhas é fundamentalmente a erva que encontram nos pastos por onde pastam ou por onde passam. Não necessita de muitos suplementos alimentares e tem a característica de não entregar esse mesmo pasto, não estragar esse mesmo pasto. Quando ela vai se alimentar no aprisco, ela só come na sua manjedoura. Se a manjedoura de outra ovelha estiver cheia e a sua vazia, ela não irá à manjedoura do lado comer a comida da outra ovelha. Essa atitude poderá até levar a ovelha à morte. Tem comida do lado dela na manjedoura vizinha, mas ela, por um princípio de obediência, ela não come o alimento da outra ovelha, ainda que morra. A ovelha espera até que o pastor coloque o alimento na sua manjedoura. Características das ovelhas. Característica número 4. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus disse isso lá em João 10.
que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Olha, que história interessante. Um certo homem esteve na África. E estando lá, viu um grande lago, onde muitos animais iam beber água. De repente, chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber água. Depois chegou outro pastor com suas ovelhas, uma grande quantidade. E depois chegou um terceiro pastor com mais umas 200 ovelhas. Então o homem se questionou: como que ele vai saber quais são as ovelhas dele e se elas todas estão misturadas? Depois ainda chega mais um pastor com mais uma outra quantidade de ovelhas e virou aquele grande rebanho com uma grande quantidade de ovelhas, todas iguais. E os pastores ficaram conversando enquanto aquelas ovelhas bebiam, uns 3, 4 pastores. Daqui a pouco foi saindo um por um, e as ovelhas, cada uma, foi seguindo o seu pastor. Cada uma, ao som da voz do seu pastor, foi enfileirando-se atrás dele. E nenhuma delas se misturaram. E cada pastor voltou para o aprisco com as suas ovelhas. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas não andam atrás de outro pastor, porque outro pastor não é o seu pastor. As ovelhas, o próprio Jesus disse, em João capítulo 10, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Veja o que diz. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha que característica interessante. Eu busquei alguns vídeos na internet, não cheguei a reproduzir para trazer, mas vi um vídeo engraçado, vocês depois podem consultar no YouTube. Tinha, pastores, um grupo de ovelhas tomando água, e chegou uma pessoa e começou a chamá-las. E começou mé, mé, para chamá-las. De cabeça baixa elas estavam, de cabeça baixa elas permaneceram. Aí chega mais um e tenta chamar, e faz barulho, e chama, e berra. E elas, de cabeça baixa, estavam, de cabeça baixa, elas permaneceram. Depois que uns 4 fizeram o teste, não conseguiram atrair a atenção delas, aí veio o pastor. Com uma palavra, todas levantaram a cabeça e saíram atrás desse pastor. Extraordinário esse vídeo, depois vocês tentem encontrar. Característica da ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, mas a voz de estranho, ela não ouve. O que me admira muito hoje, pastor Anderson Almeida, pastor Josué, pastor Marcelo, é que tem tantas ovelhas que não querem mais ouvir a voz do seu pastor. Tem tantas ovelhas que preferem ouvir a voz de um pastor estranho aqui no YouTube, aqui na internet. E preferem ouvir a voz de um outro pastor, mas não ouve os ensinamentos do homem de Deus que Deus colocou aqui para cuidar da sua vida, para velar pela sua vida, para orar por você quando você liga de madrugada, para ir lá no sepultamento quando um ente querido parte. Não respeitam, sai da igreja, não dá notícia, abandonam. São pessoas que
estão andando pela sua própria direção. Em nome de Jesus Cristo, aprenda nesta manhã. Deus colocou um pastor nesta igreja, e se você congrega aqui tem um pastor, ele cuida de você, e é dele que Deus vai pedir conta a seu respeito. É dele que Deus vai pedir conta a seu respeito. Quando chegar lá no céu, Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. E cadê a ovelha tal? Oh Deus, aquela, não sei, abandonou a igreja, está indo atrás de uns outros pastores aí, conversa com os outros pastores aí. Não, coloquei foi na sua mão, é você que tem que dar conta dela. Queridos, Deus, Ele nos comissiona para uma missão de pastorear ovelhas. E pense numa missão difícil. Pense numa missão difícil. E muitas das vezes, o pastor é incompreendido. Muitas das vezes, o pastor é criticado. Mas tente ficar algumas horas no lugar dele para você sentir a carga que ele carrega. Porque você é apenas uma ovelha. Mas o pastor às vezes tem 200 ovelhas, 300, 400, 500, 1000, 5000. E acredite, todo dia tem uma ocorrência. E o pastor tem que estar de plantão. Todo dia tem uma ocorrência, imagine. De 1000 ovelhas, pastor, de 1000 ovelhas, todo dia tem uma ocorrência. Vai tudo bem com você, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas nesse momento que nós estamos aqui, está tendo ocorrências. Que depois do culto, alguém vai nos acionar. É desse jeito. O pastor tem que estar de plantão 24 horas, todo o dia todo. Mas as pessoas, às vezes, olham apenas para si próprias. E nunca se colocam no lugar do pastor. Ouça a voz do seu pastor. O dia que você não quiser mais, não estiver satisfeito com o seu pastor, não peca, não murmura, não reclama, não critica. Quem murmura perde a bênção. Quem murmura erra o caminho do céu. Que a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus, não. Então, o dia que você estiver insatisfeito, meu irmão, minha irmã, ao invés de você perder a bênção, chega no seu pastor, pastor, obrigado pelos dias que ficamos juntos, obrigado pelo tempo que andamos juntos, mas agora, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe para eu ir seguir o meu caminho, vou procurar um outro aprisco, vou procurar um outro rebanho. Você vai na bênção, você vai em paz, o pastor não vai aqui segurar a sua carta, o pastor não vai deixar de te abençoar, porque eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar, e estando longe, estando perto, você vai ser abençoado por mim, em nome de Jesus, porque a minha maior alegria é um dia chegar no céu e me encontrar com você lá, ainda que aqui nós estivéssemos separados. Será muito triste para um pastor chegar no céu e não ver lá algumas ovelhas que passou pela sua vida. Não errem o caminho dos céus. Uma outra característica da ovelha, número 5, só dorme no mesmo lugar. Aqui o paralelo é um pouco diferente. A ovelha sabe qual é o seu lugar no aprisco. De maneira nenhuma ela vai querer outro lugar, ou ela vai querer o lugar de outra ovelha. Isso nos ensina alguma coisa. No aprisco a ovelha sabe o seu lugar. Ela nunca vai querer o lugar de outra ovelha. Mas às vezes o pastor coloca aqui o Ricardo Alisson para ser o líder dos adolescentes. E a outra ovelha, pastor, por que o senhor colocou ele lá? Tinha que ser eu, pastor. Ué, eu tenho mais experiência, estou aqui há mais tempo. Deixa Deus usar você onde Ele te colocou. Nunca queira estar no lugar onde Deus não te colocou. Alegre com a alegria do seu irmão. A
Abençoe o seu irmão nessas horas. Outra característica da ovelha. No dia que ela vai morrer, irmãos, a ovelha não come. Ela fica quieta, num canto. Ela não demonstra nenhuma reação. Mesmo que alguém queira interagir com ela, ela não foge, ela não dá coices. Ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. Assim foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo a hora da morte, triunfantemente enfrentou-a, a fim de nos garantir a vida eterna. A ovelha chega a um ponto que ela é levada a sacrifício. E quando ela é separada para o sacrifício, que ela está no corredor da morte, que ela sabe que ela vai ser sacrificada, ela poderia espernear, berrar, correr, gritar, sei lá. Mas ela, como diz Isaías, Jesus, como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Essa é uma outra característica da ovelha. A sétima, a ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que fique trêmula de medo. E no auge do medo, pode sair correndo do aprisco e se torna presa fácil dos predadores, porque, como disse, ela não tem mecanismo de defesa. Ovelha morre de medo, é medrosa. Oitava característica, a ovelha é muito sensível à perturbação das moscas que ficam rodeando a sua cabeça. O que é que isso quer dizer? Nós vamos perceber aqui na característica 9, que a ovelha, ela come o dia todo. A ovelha come o dia inteiro. Pensa num bicho que come a ovelha. Será que tem alguma semelhança com os crentes da Assembleia de Deus? Jesus do céu. É uma característica da ovelha comer muito, irmãos. Por isso que a roupa de muitos aí não está nem servindo mais, pastor. Tem sentido, pastor Marcelo. O senhor não consegue botar mais esses botões externos aí, não? A ovelha come o dia inteiro. E de noite, aí eu vou voltar para o anterior. A ovelha é muito sensível à perturbação das moscas que ficam rodeando a sua cabeça. Se isso acontece com frequência, ela acaba ficando nervosa, desnorteada. Diz a história, os historiadores, que a ovelha, quando ela está no aprisco, que ela está ali próxima à manjedoura, que ela está comendo, cabeça baixa comendo, fica aqueles mosquitinhos, aquelas moscas voando na cabeça dela, zunindo na cabeça dela. E aquilo incomoda, dá um murro daquela. Já aconteceu de você de uma muriçoca ficar te perturbando à noite, quando você quer dormir, ela vem, parece que ela acha certinho o seu ouvido e vai buzinar lá no seu ouvido. Já viram isso? Incomoda? As ovelhas são assim, irmãos. Quando ela está ali comendo o dia todo, e vem aquele enxame de mosquitos, de moscas, e fica rodeando, elas ficam desnorteadas, elas ficam nervosas, elas ficam desorientadas, e algumas, elas saem disparadas, saem do aprisco, elas correm, e elas podem cair no precipício. Por conta daquela perturbação, elas não sabem se defender, elas não sabem o que fazer. Irmãos, isso acontece com frequência. Isso acontece com muita frequência. E o que acontece? Quando elas saem disparada, ela não sabe voltar. Ela vai encontrar com o predador. Ela vai encontrar o lobo. Ela vai morrer. Aí nessa hora o pastor precisa ir atrás dela. Nessa hora que a ovelha está sofrendo, está precipitando-se. Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Será que tem alguns mosquitinhos aí em formas humanas, buzinando, apitando, azucrinando a sua cabeça? Ah, não vai ter jeito não. É muito difícil. Você não vai conseguir. Será que tem alguns mosquitinhos em forma humana aí murmurando, falando de alguém para você, buzinando, azucrinando a sua cabeça? Será que tem alguém dizendo, não vai ter jeito, vai ser difícil, não vai dar certo, deixa essa igreja, vamos lá para a comunidade X, lá é melhor. Será que tem alguns mosquitinhos aí te deixando atordoado e você meio desorientado?
Será que tem algumas moscas aí infernizando a sua vida e não te deixam em paz? Não se precipite. Não saia do lugar onde você está. O lobo está lá fora. Ele pode te pegar. Esse lobo é o diabo, o nosso adversário, que a Bíblia diz que ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não saia da casa de Deus. Não faça como essas ovelhas. E aí essa outra característica vai dizer que elas comem o dia todo. E aí tem um detalhe. Uma outra característica é que a ovelha é um dos animais que tem o maior estômago. Isso respeitando as proporcionalidades com os grandes animais. É claro que uma ovelha não vai ter um estômago maior do que o de um elefante. Mas, proporcionalmente, é um dos animais que tem o maior estômago. E é até por isso, e aí isso justifica o fato dela comer sempre, ou comer o dia todo, comer muito. Há quem diga ainda que ela tem 2 estômagos. E elas comem o dia todo. E à noite, elas vão fazer o quê? Márcio. Elas vão brincar. Elas vão brincar. Elas vão brincar. E sabe como é que é a brincadeira delas? Dar cabeçada umas nas outras. Aí elas... O pastor chega cansado, porque durante o dia o que o pastor fez? O pastor levou ela para os verdes pastos. O pastor conduziu elas a águas tranquilas. O pastor passou com elas no vale. O pastor levou as ovelhas, cuidou das ovelhas, guiou as ovelhas, protegeu as ovelhas. Ao final, o pastor faz o mesmo caminho no sentido contrário. Ele vem, ele passa pelo vale, passa de novo pelas águas tranquilas, outra vez nas pastagens, depois leva para o aprisco. Será que o pastor está cansado? Cuidando de grandes rebanhos. Aí quando chega no aprisco, o pastor quer descansar de um dia árduo, doloroso, enfadonho. Aí as ovelhas começam a bater cabeça. Será que tem ovelha batendo cabeça nas igrejas hoje, pastor? As ovelhas começam a bater cabeça entre si. Só que as ovelhas, irmãos, elas batem a cabeça e às vezes com muita força e elas caem. Quando as ovelhas caem, elas ficam com as 4 patinhas para cima e elas não conseguem se desvirar. Elas ficam caídas. É como que se tivesse dado, Raia, um nocaute. Nocauteou a bichinha. Ela caiu na lona, ficou de pernas para cima. E elas não conseguem se desvirar, sabe por quê? Porque o estômago dela é muito grande. Ela comeu demais. E o peso e a posição que fica não permite a ela se desvirar. Sabe o que acontece? Lá vai o pastor, cansado. Lá vai o pastor atrás da ovelhinha, desvirar a ovelhinha, cuidar da ovelhinha. E o pastor passa a noite cuidando da ovelha. Já pensou? A ovelha, quando ela vira e fica de pernas para cima, se o pastor não desvirá-la, ela morre. Porque a outra ovelha, ela não desvira a ovelha. Só quem desvira é o pastor. Então a brincadeira dela de bater cabeça, joga algumas na lona, elas ficam ali de cabeça para baixo, de pernas para o ar, e o sistema, o estômago delas se sobrepõe sobre a parte respiratória. E elas morrem asfixiadas, porque o estômago pesa sobre a parte da respiração. Então, se ela ficar mais de 1 hora virada assim, ela morre. E por isso, em muitos rebanhos, ao amanhecer, quando o pastor vai no aprisco, tem uma porção, tem uma grande quantidade de ovelhas mortas. O pastor tem um papel fundamental. Ficar resolvendo o problema das cabeçadas das ovelhinhas. As ovelhinhas se degladiando. As ovelhinhas dando trabalho para o pastor. Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, nunca dê trabalho para o seu pastor. Ajude seu pastor.
Uma outra característica. Para corrigir e acudir a ovelha, o pastor dispõe de 2 instrumentos, a vara e o cajado. A vara é comprida e a ponta dela parece um ponto de interrogação, um gancho, cabo de um guarda-chuva, dos antigos, porque os atuais não tem mais o gancho, né? Com a vara o pastor laça a ovelha pelo pescoço. Por ter muita lã, às vezes ela se enrosca nos espinheiros e o pastor precisa puxá-la. Já o cajado muitas vezes é usado para evitar que a ovelha vá onde não lhe é permitido. Quando a ovelha vai desgarrando, ou quando se mete na briga com outra ovelha, o pastor, ele usa o cajado. E às vezes com uma bordoada, a ovelha cai tanto pela pancada que recebeu. Isso está na internet, é uma característica das ovelhas. Tem uma situação, irmãos. Tem uma situação que diz que na época de Davi, nessa época do mundo antigo, existiam muitos criadores de rebanhos, de ovelhas. Vocês vêem muita Bíblia falar de ovelhas. Jó tinha 3.000 ovelhas. Abraão, Isaac, Jacó, tinham muitos rebanhos de ovelhas. E daí, a existência de muitos pastores. E pelo fato de a ovelha ouvir só o seu pastor, existia um problema sério, porque quando precisava trocar de pastor, as ovelhas não ouviam um novo pastor. Porque estava acostumado a vida toda com aquele pastor. E como eu disse para os irmãos, ela ouve a sua voz, reconhece a sua voz. E aí, costumavam ter 2, 3 pastores, para que quando, por qualquer necessidade, tivesse que tirar um pastor, as ovelhas já estivessem acostumadas com o outro pastor e não morressem. Porque do contrário, elas morreriam de fome, porque nem para ir acompanhá-los para tomar água, para comer nas pastagens, elas iriam. Tem uma história que diz, ou tem uma história não, diz aqui a história que de vez em quando alguma ovelha se rebela. De vez em quando alguma ovelha se rebela, sai do aprisco, sai do meio das ovelhas. E elas não têm noção de perigo. E elas são indefesas. E elas são medrosas. Quando a presa aparece, nem correr, elas sabem. Elas ficam quietinhas, só observando o lobo chegar. É assim que elas fazem. E tem ovelha rebelde que saía. E se o pastor não fosse logo atrás, ela corria um sério risco de ser morta por um predador, cair no despenhadeiro. Aí o pastor vinha, ia, buscava, deixava as 99 no aprisco, está lá em Lucas, nessa história. Deixava as 99, deixava as tantas, ali é uma parábola, deixava as tantas ovelhas no aprisco, e ia atrás daquela única ovelha que havia se desgarrado do rebanho. Isso fala da importância minha, da importância sua, da nossa importância enquanto ovelhas. Deus ama tanto, mas ama tanto você, que Ele deixa todas as ovelhas no aprisco e vai ao encontro de uma, porque uma é muito importante para Deus. E você é você é uma, e você tem muita importância para Deus, você tem muito valor para Deus, Deus não abre mão de você, você é precioso, você é preciosa para o nosso Deus. Aquele pastor ia atrás daquela ovelha, e tinha alguns casos, que ele pegava essa ovelha no colo, colocava sobre os seus ombros, e vinha de volta ao aprisco, caminhando com aquela ovelha e conversando com ela,
Para quê? Para que ela aprendesse a voz do pastor. Para que da próxima vez que o pastor sinalizasse, ela não arredasse o pé do aprisco e não corresse risco de ser devorada. Mas tinha umas que eram mais rebeldes, que o pastor fazia isso uma vez, o pastor fazia 2 vezes, o pastor fazia 3 vezes. Aí, pelo amor que o pastor tem às ovelhas, o pastor quebrava a patinha dela. Duro, né? Coitadinho. É forte, dói. Mas era necessário o pastor fazer aquilo. Por quê? Ele ia desgarrar. E o pastor pegava ela com a patinha quebrada, colocava sobre os seus ombros e vinha conversando com ela, para que ela conhecesse a voz do pastor. E tem história que o pastor tinha que quebrar as 2 perninhas, porque a bichinha era teimosa, a bichinha era rebelde. Essas características da ovelha que eu vi e consultei, como disse para os irmãos, num estudo que tem na internet, elas são de muito ensinamento, de muito proveito para nós. Eu queria começar a pregar agora dentro do Salmo 23, direto, depois de dito essas características das ovelhas. Mas a gente levaria aqui mais 1 hora. Vocês vão me matar, se eu não morrer antes. Que nós fiquemos com o versículo 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos?